sei se vocês viram um movimento extraordinário no Brasil essa semana por causa de uns monstrinhos chamados... Por que não? Ah, não, é Pokémon, né? Pokémon. Então, eu vou falar sobre os Pokémons. Pokémon, por que não? Tá bom? É só um recadinho para a igreja, porque alguns pais não estão sabendo orientar os seus filhos. Acho que a coisa está pegando e é papel da igreja orientar sobre isso. Pokémon significa Pokémonster, tradução monstros de bolso. Foi assim que foi criado os Pokémons, né? Em 1999 foi o ano que o Brasil, pela TV Record, passou pela primeira vez esses desenhos na televisão, né? E agora com essa mania do Pokémon Go, né? Então a gente fica apavorado com o que está acontecendo, olhando pessoas, né? Andando na rua, quase sofrendo acidente, correndo atrás dos Pokémons, né? E eu tomei a liberdade de dar uma lida do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista da igreja e conhecer um pouco a história dos Pokémons. E acabei lendo a frase de um rabino judeu, né, ortodoxo. Ele diz o seguinte: borra a linha que limita a realidade da ilusão. Nós vivemos esse tempo onde na mente dos jovens da humanidade está borrando a linha da verdade e da ilusão. E as pessoas estão se confundindo. E aí, claro, acabaram mandando para mim, pela ordem dos pastores batistas, essa imagem, né? E essa frase: chegará um dia em que a tecnologia ultrapassará a interação humana. Ou seja, que as pessoas vão parar de se relacionar e vão viver em função da tecnologia, né? E o mundo terá uma geração de idiotas. Pessoas na rua correndo atrás do vento, de nada, para caçar algo que não existe. E pasme, inclusive dentro das igrejas está colocado Pokémons para caçar também. Vamos ver se vai aparecer aqui para nós. Acho que aqui é. Então é o seguinte: essa frase aqui está atribuída ao Einstein na internet. A gente lê a internet e acha, tudo que está escrito lá é isso mesmo, e as pessoas botam um nome bonito e dizem, não, foi o Einstein que diz isso. Mentira, essa frase existe e ninguém sabe quem disse, mas foi dito. E nós estamos vendo isso acontecendo, né? Então, quando foi criado o Tenno Senshi Porygon, quem assiste aí assistiu Pokémon, os desenhos, sabe do que eu estou falando, o soldado cibernético, ele foi lançado no 38º episódio da primeira série dos Pokémons. E depois que ele foi lançado, nunca mais ele foi colocado no ar, no 38º episódio. Nunca mais. No mundo inteiro. Foi proibido. Por quê? Quando foi passado esse episódio no Japão, no dia 16 de dezembro do ano de 97, tem um momento desse episódio que dura 5 segundos, onde uma luz muito forte começa a piscar, chamado paca-paca. E quando piscou essa luz, 12 mil crianças japonesas passaram mal nas suas casas. 12 mil. Dessas 12 mil crianças japonesas, 685 convulsionaram. E os hospitais encheram com essas 685 crianças. Dessas 685 crianças, 310 eram meninos e 375 eram meninas. 2 dessas pessoas ficaram internadas 14 dias por causa desse episódio de número 38, por causa desse momento chamado paca-paca, onde eles entraram em convulsão. Pasmem, os hospitais fizeram exames nas 685 crianças
e apenas algumas delas sofriam de epilepsia. As outras eram crianças normais. E quando criança normal entra em convulsão, nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos que é ação demoníaca. Ação demoníaca. Então, eu não tenho como pastor o poder de dizer para você, pai e mãe, o que você deve dizer ou não para os seus filhos. Mas eu tenho como pastor o dever de dizer para vocês que por trás do Pokémon ou do Pokémon GO tem ação maligna, tem uma intenção equivocada. Então eu expliquei isso para os meus filhos, a Gisele, a gente conversou, e o desejo nosso é que você adolescente, você jovem, vocês pais estejam orientando, porque se não é de Deus, é de quem? Se não tem ação divina, tem que ação. Então, amados, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é um desenhinho faz bem para você. Se você quer autorizar os seus filhos, você autorize, mas eu quero que você saiba que você está contribuindo para esse momento difícil da humanidade, onde se está perdendo a identidade humana. E uma pessoa que não tem identidade, ela não identifica o mal. Porque se alguém tem uma identidade em Cristo, a pessoa identifica o que não está em Cristo. Mas quando você não tem identidade em Cristo, você não identifica o que é bom e o que é ruim. Então esse é mais um chamado à igreja a conhecer a palavra, a se firmar na palavra de Deus. Eu quero relembrar 1 Coríntios 6,12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas isso é só para quem tem identidade em Cristo. Você vai saber separar as coisas. Mas nós vivemos um momento na sociedade onde o próprio povo de Deus não está sabendo separar a verdade da mentira, a ficção, a ilusão do que é real, o bom do que é ruim. Muito bem, amados. Mais uma semana o Senhor nos deu, amém? Pela sua graça. E manter-nos vivos é propósito de Deus, porque Ele tem um propósito mais adiante com a nossa vida, uma missão, né? E quando a gente canta a grandeza de Deus, né? Tu somente és Deus. Tu não és um Deus criado, né, amados? Que segurança isso dá pra gente, que tranquilidade nós podemos ter, né? E nós estamos pregando sobre uma igreja da nova geração, e nesse trimestre nós estamos falando da história da fé da igreja, de uma fé genuína. Quando nós falamos de fé genuína, a gente está falando de fé sem ajeitamento, né? Fé sem arranjo, não é fé num Deus criado, é fé num Deus eterno. Um Deus que se apresenta, não um Deus que eu crio e me apresento, mas um Deus que me cria e se apresenta. E essa é a diferença entre viver uma fé genuína e viver uma fé cheia de ajeitamentos, tentando ajustar Deus à nossa vida para que a gente se sinta cuidado por alguém que nós criamos no nosso próprio coração. Nós vimos a semana passada que o crente vive por fé. Nós citamos Romanos capítulo 1, versículo 17, a última parte, que diz: o justo vive da fé. Ou o justo vive para a fé, ou o justo vive pela fé. Então, o justo vive da fé que possui, da consciência que tem a respeito de Deus. Então, se eu e você não tivermos consciência de Deus, nós vamos ter que ajeitar uma fé para crer em alguma coisa que a gente invente. Mas quando nós temos consciência de Deus pela palavra de Deus, então nós passamos a viver por essa fé, por essa confiança. E o justo é o crente. O crente vive
da fé, daquilo que sabe a respeito de Deus. E nossa proposição, ou a intenção da mensagem, era falar que o cristianismo é vida pela fé em Jesus. Cristianismo é vida pela fé em Jesus. Agora, o desafio para nós é sair do medo. Lembra? Nós falamos sobre o medo. Sair do medo para uma vida de fé para alcançar vitória. E semana passada nós falamos sobre o medo. Hoje nós vamos falar sobre viver pela fé. E a semana que vem nós vamos falar sobre alcançar a vitória. Então nós precisamos sair do medo para viver pela fé para a vitória. E nós vimos semana passada a origem do medo, né? Lá em Gênesis 3:10, quando Deus procura Adão e Eva e eles dizem o seguinte, Deus diz: aonde vocês estão? Eles dizem, Adão responde e diz: ouvi a tua voz e tive medo porque estava nu. E nós vemos que nudez, a nudez de Adão e Eva não é uma nudez física, porque nu ele estava desde antes, né? A nudez de Adão e Eva era uma nudez de falta de cobertura de Deus. Então, quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, Deus foi posto de lado por eles, e eles ficaram nus. E essa nudez no coração de Adão e Eva, essa ausência de Deus, trouxe medo. Então nós vimos que medo é a ausência de Deus em nós. Quando você tem medo é porque Deus não está naquela área da tua vida cuidando de você, porque você não trouxe Ele para dentro disso. Nós vimos na semana passada. Então nós vimos viver pela fé é viver sem medo. Foi o assunto da semana passada. Quando você tem medo, você não vive pela fé. E nós citamos quem? Pedro, né? Pedro, as águas, a noite, o vento, Jesus andando pelas águas, e Pedro diz para o Senhor: se é tu, me chama. E Jesus diz: vem. E Pedro anda sobre as águas, mas chega um momento que ele sente o quê? Medo. E ele afunda. O medo bloqueia a fé. O medo impede que você creia e viva a experiência do sobrenatural de Deus na sua vida. Foi isso que nós vimos a semana passada. Hoje nós vamos falar sobre o crente vive por fé 2. É igual o filme, né? Não fizeram aí o Mad Max 1, 2, 3, sei lá, né? Velozes e Furiosos, mais velozes, mais furiosos, né? Então hoje nós vamos ver o viver pela fé 2. E a semana que vem é o viver pela fé 3. Então você não falte, porque a semana que vem é sobre a vitória, né? Viver pela fé sem vitória não é viver em fé. Então, semana que vem nós vamos tratar sobre isso, né? Hoje o crente vive por fé 2. Mas não é essa qualquer fé que o homem se ajeita, como falamos, mas uma fé genuína. Uma fé genuína, uma fé baseada na palavra de Deus, no que Deus diz a respeito dele mesmo, no que o Senhor fala, sem artifícios nenhum. Quando a gente fala de artifício, você sabe o que é um artifício, né? É uma máquina, pode ser uma máquina. Se não for uma máquina, é um jeito de alcançar algo. E parece que às vezes na fé a gente cria alguns artifícios para Deus nos ouvir, né? Não é assim? Às vezes nós podemos usar o jejum como artifício. Por isso, quando a gente faz jejum, você não pode impor o jejum para Deus te ouvir. Você apresenta o teu coração quebrantado e faz um jejum pelo quebrantamento do teu coração. E aí Deus ouve você, não pelo jejum, mas pelo quebrantamento que te levou a fazer esse jejum. Então nós não podemos usar de artifícios com Deus, porque nós devemos ter uma fé genuína. Nós não podemos usar de truques, habilidades para produzir algo em Deus.
Não dá para fazer com Deus tramóia. E olha que a gente já fez tramóia com Deus. Eu já fiz, você já fez? Um trambiquezinho. Vamos lá da cá, vamos negociar, Senhor. Como vamos negociar se Deus é o possuidor de todas as coisas e você é o dependente de receber? O que tem que nós podemos dar para Deus que não seja dele? Os teus olhos são dele, as tuas pernas são dele, o teu cabelo é dele, e os que você não tem também são dele. Ele já derrubou, ele já cuidou disso, né? A tua idade é dele, porque é ele que te deu, né? É dele, tudo é dele. Então não dá para fazer tramóia com Deus, trambiques, picaretagens com Deus, mas tem gente fazendo. E às vezes a gente cai nessa onda. Mas uma fé genuína, ela não arranja com Deus, ela não se ajeita. Vamos fazer um negócio, Senhor. Eu lembro a minha cunhada, estava muito uma fábrica, era fábrica de sabonetes, né? E nós éramos recém-convertidos e nós fomos lá. E ela disse o seguinte: olhe para a gente vender a fábrica. E se vender a fábrica, eu vou dar uma parte para o Senhor. Né? Trambiques e picaretagens com Deus. E aí Deus respondeu, porque Deus já ia abençoar, claro, porque Deus não precisava de nada. E ela vendeu, e o que ela fez? Não deu um pila do que tinha dito. E ainda garanto que depois saiu faceiro. Uma hora tem que conversar com ela, né? Garanto que ele disse: dei um golpe, o Senhor me abençoou e agora eu não vou entregar nada. Mas um dia no céu o Senhor vai dizer: vem cá, lembra que você disse e não fez? Sim, você não fez, perdeu todas essas outras bênçãos que vinham vinculadas à tua palavra, porque eu já tinha isso para te dar. Mas você diz uma coisa e faz outra. Você quer negociar comigo? Você quer fazer um trambique cristão comigo? Você quer ficar sem orar e receber bênção, sem ler a palavra e ser abençoado, sem vir ao culto, cultuar e ser uma bênção? Não tem como fazer isso. Não dá. Fé genuína é baseada na palavra de Deus, no que Deus diz. É sem trambique, sem tramóia. Às vezes a gente quer usar um método com Deus ou quer reproduzir algo, né? Você acha às vezes que se você fizer um ar de adorador, o Senhor aceita, mesmo que o teu coração não adore. Se você dobrar os joelhos, o Senhor vai te ouvir. Mentira. Deus vai te ouvir se dobrar os joelhos for resultado de coração quebrantado. Não é o teu joelho que faz Deus se mover. Isso é uma fé ajeitada. Vou dobrar os joelhos, Senhor. Agora eu estou numa situação difícil, vou pôr a cara no pó. Aí Deus vai ser obrigado a me ouvir. Imagina a cara no pó, ele vai ficar com pena de mim, ali respirando sujeira do chão, por causa do Senhor, e mente para você. Não é isso, meu amor. O que importa para Deus é o coração quebrantado, que te põe de joelho, a ansiedade na alma, que te põe a cara no chão, a fé genuína no Deus grandioso, que faz você amar ao Senhor de todo o coração e depender dele constantemente. Isso é fé genuína. Cristianismo é vida pela fé em Jesus. Nós precisamos aprender a viver pela fé. E viver pela fé é viver revestido de Deus para a vitória. Porque não vamos chegar na vitória, que é o tema da semana que vem, com essa fé ajeitada, com essa fé cheia de arranjo. Bom, Senhor, eu aprendi. Adão ficou nu porque ele ficou sem o Senhor, e aí ele teve medo. Então eu não vou ter mais medo, em nome de Jesus. Antes a gente batia na madeira, né? Quando alguém lançava uma praga, você resolveu. Agora o que a gente vê? Diz, em nome de Jesus está repreendido. E acho que é uma palavra mágica. Ajeita a vida cristã no fato de dizer uma frase, ou dizer uma palavra. Então você vai ser abençoado e aquilo vai ser tirado de lado. Não, viver pela fé é você viver revestido de Deus. É você
conhecer esse Deus que não foi criado por você. É você conhecer um Deus que não aceita truques, habilidades, tramóias, reproduções ou métodos. Um Deus que chama você a um coração sincero, que chama você a uma rendição plena na presença de Deus. Um Deus que faz você dobrar os teus joelhos por causa do teu amor por Ele. Um Deus que cuida de você por causa da sinceridade do teu coração, uma fé legítima, genuína, baseada na palavra e no que Deus diz. Precisamos aprender a viver pela fé. Quando nós começamos a viver pela fé, queridos, essa fé vai se expressar numa maneira de crer. Quando a gente começa a viver pela fé, você começa a se comportar conforme você crê. Você começa a cultuar conforme você crê. Eu queria que você abrisse no Salmo 84. Nós vamos ver um homem, né? Esse homem é o rei Davi. Davi, ele está se expressando diante de Deus, no Salmo 84. Salmo 84. Vamos ler o verso 1, o 10 e o 11. Quem achou diz amém? Amém. Muito bem, então vamos lá. Minha versão, uma Thompson, diz assim: Davi falando com Deus: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Verso 10: vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Pois o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, não nega bem algum aos que andam na retidão. Amém? Olha o culto de Davi. Um homem vivendo pela fé, ele vai falar com Deus. E ele diz do fundo da sua alma: quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos. Eu prefiro um dia na tua presença, eu prefiro limpar o chão da igreja, todo dia aqui, Senhor, todo dia, mas o Senhor comigo, do que 1000 dias em Miami, no Nordeste, ou nos prazeres, todos aqueles que eu sou tentado, Senhor. Eu troco. Eu prefiro um dia na tua presença. Olha a fé desse homem. Olha o culto que ele oferece a Deus. Quando você lê o Salmo 84, você está lendo e vendo o culto do rei Davi a Deus. Uma fé genuína que se manifesta num culto de adoração ao Senhor. Nós não temos tanto tempo hoje, porque nós temos ainda a ceia. Mas eu quero dizer para você que entre tantas formas de viver pela fé e manifestar o nosso culto a Deus, eu quero tratar só duas aqui com você. Ou você oferece um culto a Deus com êxtase, ou você oferece um culto a Deus com entusiasmo. Parece que êxtase e entusiasmo são as mesmas coisas. Uma pessoa extasiada está entusiasmada, e uma pessoa entusiasmada está em êxtase, mas não é. Êxtase significa estar fora de si. Escreva isso. Êxtase significa estar fora de si. E entusiasmo, pasme, é uma palavra grega que tem uma preposição em, mais uma outra palavrinha, Theos, que significa Deus. Em Theos. Entusiasmo significa em Deus.
Então, se êxtase é estar fora de si, entusiasmo é estar em Deus. Por isso que o crente é feliz, amados. Amém? Em Deus. E viver pela fé é estar entusiasmado, é estar em Deus todo dia, até dormindo. O crente dorme assim, ó. Quando tem pesadelo, no final Jesus acode, né? E se não acode no pesadelo, no outro dia você olha e diz: Senhor, põe esse pesadelo na tua presença e me livra, Senhor. Se for um aviso, me socorre, né? A gente já busca o Senhor, né? Então, o viver pela fé se expressa num culto, num jeito de crer, num jeito de cultuar. Ou você cultua em êxtase, fora de si, ou você cultua com entusiasmo em Deus. Agora, paz, meus amados, na igreja tem muita gente querendo cultuar em êxtase. Eu posso lembrar quantas pessoas dizendo: pastor, a nossa igreja tem que ficar meio pentecostal, assim, né? O povo tem que erguer a mão, língua, tem que fazer barulho, pastor. A gente precisa dizer aleluia, glória a Deus. E os irmãos vão lembrar que eu ensinei isso para a igreja. Um dia eu subi aqui e disse: irmãos, me falaram, está faltando ensinar isso para os irmãos. Eu vou ensinar. Só que eu sei que se não tiver no coração dos irmãos, não adianta. Se o aleluia e o glória a Deus não for entusiasmo, se Deus não tiver no coração do irmão, não sai aleluia e glória a Deus com significado nenhum. A gente vira um bando de papagaio. Diga aleluia, aleluia! Glória a Deus, irmãos, glória a Deus! Não adianta ensinar. Tem que estar no coração do povo. Tem que estar no coração da igreja. Não adianta a igreja repetir algo que não está no coração da igreja. Está fora de si. É uma êxtase. Porque é dito por empolgação, é dito por euforia. E para entrar em êxtase é muito fácil. É só pôr uma batida. Os índios sabiam bem isso. Até entrar em êxtase. E aí, ó, a dança da chuva. E chuva que é bom não vinha, mas o que eles deliravam, né, fazendo valeta, clamando pela chuva, isso é êxtase. Você entra em êxtase repetindo palavras. Os Hare Krishnas repetem milhares, centenas de vezes na vida a mesma coisa. Êxtase, fora de si. As religiões de mistérios eram religiões onde haviam conhecimentos secretos e formas de cultuar que eram secretas. Quando alguém diz algo secreto, você não vá. Não vá porque não é de Deus. Lá você vai encontrar êxtase, gente fora de si. Não vá. Se você quiser entrar em êxtase, eu tenho que falar baixo aqui, os pais que recurem, a internet ensina. Deixa eu ver, eu quero entrar em transe. A internet vai te ensinar. Quero delírio visual, vai ter. Quero fluxo. Fluxo é possessão demoníaca. E é o que mais aconselha. Ele diz: esse não faz mal nenhum. Você vai lá e aprende a entrar em êxtase, ou seja, sair fora de você, e aí entra um demônio. E lá diz assim: não faz mal nenhum. Nenhuma restrição, no pior. Nenhuma restrição. Sempre existiu gente que gostou de êxtase, né? Se a gente vai para 1 Reis 18, abra lá, 1 Reis, Antigo Testamento. 1 de Reis 18. Mesma coisa. Tem uma droga aí chamada êxtase, bem lembrado. Então, Êxodo 18, o rei Acabe e os profetas de Baal criaram um Deus, agora tem que cultuar esse Deus.
E Elias está lá com eles. Elias, o profeta de Deus, e 450 profetas de Baal. 1 Reis 18, versículo, nós vamos ler só o 28. 2 altares. Um ao Deus que não pode ser criado, e um ao Deus criado. Um culto com entusiasmo e o outro um culto com êxtase. E nós estamos falando primeiro da êxtase. Verso 28. Todos acharam, amém? Amém. Assim eles clamavam, eles quem? Os profetas de Baal, em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue. Gente, eles começaram o ritual de êxtase de manhã, fazendo a dança da chuva para Baal. E não bastasse, Baal nunca vinha para socorrer, eles se suavam. E pegavam lanças e se vincavam e se cortavam. E eles ficavam ensanguentados, dilacerados, até o final da tarde. Eu acho interessante que Elias, que adora o Deus verdadeiro, ele tira sarro, ele diz: olha, gente, será que ele não está dormindo aí o Baal de vocês? Será que ele não tirou umas férias? O que está acontecendo? Culto com entusiasmo, com êxtase. Queridos, nós já saímos de férias e eu já fui em culto onde eu vi gente em êxtase. Não vi no espírito, viu, amados? Preste atenção. Quando alguém está no espírito e a glória de Deus se revela, a pessoa se enche da glória de Deus, mas não perde a consciência. Mas eu fui em igreja onde o pastor da igreja me pediu socorro. Começou os irmãos a pular e fazer dança da chuva na igreja, né? E o olhinho virar para trás, virar para frente, piscar para os lados. E aí o pastor disse: me ajuda! E eu fui lá. E um cara pulava que nem uma mola, assim, e eu acudindo ele lá e ajudando, né? Eu disse: meu Deus do céu, êxtase. Depois pergunta pro cara: o que aconteceu? Não sei, não vi nada. Mas penso que é Jesus. Mas o que deu? Não sei, o que eu fiz aí? Cara, eu pulei que nem um cabrito ali, tá tudo lá. Eu estou me sentindo bem, não está vendo nada. Vou vir de novo nessa igreja. Êxtase. Profetizar em êxtase. O Senhor te diz. E aí a pessoa começa a virar o zoinho, né? Começa a falar, e depois que termina a profecia, aí você pergunta para ele: você pode repetir para mim o que você disse? Ele: não sei o que disse, é Deus que falou para você. Gente, que Deus é esse que roubou a consciência da pessoa e que a pessoa não sabe o que diz? Quem falou pela boca daquele homem? Quem toma a consciência das pessoas? Só Satanás, amados. Tem gente na igreja falando por boca de Satanás e dizendo que é Deus que está enganado. Êxtase. Fora de si. Fora de si. Tem gente que em sã consciência não faz nada, só em êxtase. Você conhece o crente só de final de semana? O domingueiro? Ele vai no domingo na igreja. O que sai de aleluia, glória a Deus, fala em língua, profetiza, põe a mão sobre os outros, e daí na segunda, terça, quebra o pau em casa, não paga a conta, estão cortando a luz, o celular não funciona, não tem uma chapa de eternite para cobrir um galinheiro. Estou falando de coisas que eu já vi. Eu não estou falando mal dos pentecostais, porque pentecostal é quem tem o Espírito Santo e é cheio de entusiasmo, não de êxtase. A gente pensa que pentecostal é fazer alarde, pentecostal é ser cheio do Espírito. Eu sou pentecostal, mas glória a Deus. Você diga aí: eu também, em nome de Jesus. Se não sou, eu quero ser. Queridos, só para provar que Deus
não quer que você fique fora de si? Abrem Atos no capítulo 2 lá. O que aconteceu quando veio o Pentecostes e o Espírito Santo? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, lá no capítulo 2. Atos, capítulo 2. Atos 2. Versos 5 a 8. Amém? Amém. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Olha, uma miscelânea de gente. Todas as línguas estavam lá. Correndo aquela voz que o Espírito de Deus tinha descido ali e se manifestado no dia de Pentecostes. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, todo mundo veio correndo, estava confuso, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Olha aqui, gente. Estão em êxtase, estão fora de si. Não, como fora de si? Esses caras estão entusiasmados, estão cheios de Deus. Porque eu sou grego, você é judeu, o outro ele fala isso, o outro fala hebraico, o outro aramaico. E todo mundo, cada um ouve na sua própria língua. Deus organizou isso. E todos pasmavam, verso 7, e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que nós os ouvimos, cada um, na nossa própria língua nativa? Olha o milagre de Deus. Quando Deus faz algo, Ele quer que você entenda. Quando Deus faz algo e é Deus agindo, você não perde a consciência, você não fica fora de si, você cai em si. Você cai em si. Pastor, mas isso não quer dizer nada. Tá bom, só mais um texto então, né? Porque senão a gente fica até amanhã, né? 1 Coríntios 14. Viver pela fé, ter uma fé genuína, é cultuar a Deus com entusiasmo, não com êxtase. Então nós estamos vendo aqui os exemplos de Deus, como Ele não quer que você cultue com êxtase, né? Ele não gosta da dança da chuva. 1 Coríntios 14, verso 15. Vamos ler o 14 aqui. Sobre línguas estranhas, né? Às vezes tem, eu quero falar em língua estranha. Irmão, fala em língua estranha. Você fala ou não fala? Tá tudo certo, língua estranha é bíblico. Mas tem um jeito. Deus não quer que alguém que fale língua estranha seja alguém que está em êxtase, fora de si, que fala e não sabe o que está acontecendo. Quando acontece isso, a palavra orienta a pessoa a falar em língua estranha para si mesmo. Fale em língua estranha no seu próprio espírito. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, verso 14. Pois se eu orar em língua, o meu espírito ora de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto, sem entendimento. Eu fico em êxtase. Que farei, pois? O que é o certo? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente, com entendimento. Não tem essa de êxtase, tá? Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento, com a mente. Então esse negócio, eu estou cantando cânticos espirituais, não sei o que eu estou dizendo. Não. Vai orar para Deus revelar. Está falando em língua estranha? Alguém precisa revelar o que está sendo dito. Porque Deus não é um Deus que promove êxtase. Deus é um Deus de entusiasmo. E anote aí, nós não vamos entrar lá agora. 1 Tessalonicenses 5,6 diz assim: não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Sobriedade significa o seguinte: consciência, entendimento. Deus jamais tira a tua consciência, só o diabo faz isso. E o entusiasmo? Entusiasmo significa estar em Deus,
significa inspiração, o sopro de Deus em mim. Lembra que nós falamos sobre isso? Quando você lê a palavra de Deus, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Ou seja, Deus, Ele se sopra em nós pela sua palavra. Então, estar entusiasmado é estar em Deus, é um estado de arrebatamento consciente. Isso eu quero que você grave. Arrebatamento consciente. É você tirar-se para Deus. Arrebatamento consciente é você dizer: eu não vou mais viver a minha vida do meu jeito, mas eu vou viver a minha vida do jeito de Deus. E é você dedicar-se a Deus, tirado de si para Deus. Quando você tira o teu eu de você e vive para Deus, você passa a ser uma pessoa entusiasmada, uma pessoa que está em Deus, uma pessoa dedicada a Deus. Culto com entusiasmo é uma expressão de adoração a Deus por se perceber em Deus. É por isso que Elias, depois dos profetas de Baal, ele vai lá, a primeira coisa que ele faz na hora de invocar o nome do Senhor, ele arruma o altar. E então desce fogo do céu e consome o sacrifício. Em 1 Reis 18:30. Enquanto eu e você não arrumar o altar de Deus, talvez a gente queira se ajustar ao entusiasmo e dizer: Deus está aqui, Deus está ali, está naquele lugar, está naquela igreja, com aquela banda. Não, gente, você tem que cuidar. Culto a Deus não é culto em êxtase, não é um culto onde as pessoas ficam fora de si. Se você ficou fora de si, um dia uma irmã perguntou para mim: pastor, e se eu for na frente e quando o pastor orar, eu cair? Eu disse: tá bom, cai uma vez, se levante e nunca mais cai. Agora ande com Jesus, ande com entusiasmo. Não tem problema um dia se alguém orar por você e você cair. Pode ser que caia endemoniada, pode ser que caia por alguma sensação ou presença de Deus, pode acontecer. Mas aí você querer estar caindo toda semana porque é bom. É bom, mas que efeito gera na tua vida espiritual e para as pessoas? Nada, é só para mim que é bom. Êxtase. Assim as pessoas usam droga. Para elas é bom. Se o outro vai ser prejudicado, não interessa. Vamos aprender a ter uma fé genuína. Profetizar com entusiasmo é falar em plena consciência o recado de Deus uns para os outros. É em sã consciência ter disposição de enfrentar as dificuldades. Isso é entusiasmo. Não citou no louvor, Filipenses 4:13. O que diz lá Paulo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, cheio de Deus. Ele diz: eu sei o que é estar batido, eu sei o que é ter mais que o necessário, aprendi esse segredo, não estou nem aí, tenha muito, tenha pouco, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer mais entusiasmo que isso, amados? Deus em Paulo. Quando o Senhor está em nós, porque a nossa fé é genuína, porque a palavra de Deus está limpa no nosso coração, porque a gente não está fazendo ajeitamentos, nem usando de artifícios, tramóias, métodos, habilidades e truques para andar com Deus, então começa a acontecer o entusiasmo, Deus em nós, e a gente começa a não se abater mais pelas circunstâncias, a gente começa a ter disposição de enfrentar. Enquanto a gente vive de êxtase, quando vem uma luta, você fica com medo, você volta para trás, você está despido. Mas quando você está cheio de entusiasmo, cheio de Deus, você começa a ter coragem. Você diz: não, Senhor, manda.
A oração antes é: Senhor, tira todos os obstáculos da frente, deixa a pista bem limpinha, só eu viajando numa boa com o Senhor. Êxtase. Mas quando você está cheio de entusiasmo, você diz: Senhor, não faz mal os cacarecos do caminho. Com o Senhor eu salto muralhas. Não tem uma música? Eu pulo os obstáculos, eu venço gigantes, eu supero, eu venço isso, eu venço aquilo. Entusiasmo, amados. Entusiasmo. Em sã consciência, ter disposição de enfrentar as dificuldades, não se abater e transmitir confiança aos demais. Viver a fé exige entusiasmo. A fé genuína é uma fé sem êxtase, mas cheia de entusiasmo. A fé genuína não é eu fora de mim, mas é Deus enchendo a minha alma com a sua presença. Viver pela fé é viver sem medo, semana passada. Hoje, viver pela fé é viver em Deus, entusiasmado. Muitos querem um Deus que se manifeste na êxtase. Eu quero ver Deus. Onde tem barulho? Aonde? Como é que funciona? Não, quero dizer para você o seguinte: Deus, Ele não quer se manifestar do lado de fora de você. Ele quer se manifestar dentro de você. Porque Ele quer fazer de você um homem e uma mulher entusiasmada, cheia da presença de Deus. Viver pela fé, estar cheio de Deus. Eu queria desafiar você a trocar a fé de êxtase pela fé cheia de entusiasmo, cheia de Deus. E o convite de Deus é para que nós saiamos da êxtase, da fé ajustada, da fé cheia de artifícios, para uma fé cheia de entusiasmo, como forma de culto a Deus. É isso que diz Romanos 12. Rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Cheio de entusiasmo, com entendimento do que vocês estão fazendo. Mas você precisa reparar o altar do Senhor na sua vida, como Elias. 450 profetas cultuando Baal com êxtase, fora de si. Mas Elias, um profeta, refazendo o altar de Deus, construindo com entusiasmo. E ali Deus se manifesta com fogo e a sua glória é vista. Baixe a sua fronte, eu quero orar, quero chamar o grupo à frente, nós vamos para a ceia. Pai, eu quero agradecer ao Senhor que nos chama a viver por fé. O justo vive por fé. E Pai, nós já entendemos que o medo é a ausência do Senhor em nós. Mas nós também entendemos que viver por fé é ter uma fé genuína, é ter o Senhor em nós, viver revestidos do Senhor, da Tua palavra, Senhor. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor nos ensine a sair desse desejo de êxtase e ajuda-nos, Pai, a conhecer o Senhor pela Tua palavra, pela oração, a tal ponto que o Senhor nos encha de entusiasmo, o próprio Senhor em nós, como forma de cultuar ao Senhor todos os dias, 24 horas por dia, Senhor. Repara o altar no nosso coração, Senhor, mas também que nós possamos estar reparando o altar da nossa vida, para que o entusiasmo do Senhor nos alcance. É isso que nós queremos pedir ao Senhor agora quando vamos celebrar a ceia, em nome de Jesus. Amém.